Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Direto ao Ponto. Eu sou Alessio Novaes e nesse podcast eu vou compartilhar temas relacionados à técnica de dry needling e tudo que envolve as melhores práticas do fisioterapeuta no controle da dor. Esse é o nosso episódio 0, então estreando aí esse nosso podcast Direto ao Ponto. E eu quero falar sobre o contexto histórico do dry needling. Muitas pessoas também conhecem como o agulhamento seco. Então é um episódio de origem, que muitas vezes se torna obscuro por clara falta de informação de muitas pessoas que conhecem a técnica e entendem um pouco sobre a sua utilização. Então a técnica ela envolve a inserção de uma agulha em pontos sensíveis do corpo sem injeção de qualquer medicamento. Ela se popularizou principalmente pela sua efetividade no tratamento de pontos gatilhos miofaciais. Mas antes de entrarmos no aspecto da técnica em si, é importante entendermos quais pesquisas, quais entendimentos levaram a chegar o uso dessa técnica. Então esse primeiro episódio será dividido em 2 capítulos, se assim podemos dizer. Nesse primeiro momento, então, eu quero dividir com vocês sobre a origem da dor miofacial, da síndrome dolorosa miofacial e dos pontos gatilhos. Embora seja um achado físico comum, muitas vezes é um componente esquecido da dor musculoesquelética não articular, porque sua fisiopatologia não é totalmente compreendida por todos os profissionais. Além do uso da palpação, atualmente os critérios aceitos como biomarcadores, testes eletrodiagnósticos, exames de imagem ainda estão em desenvolvimento para identificar ou descrever quantitativamente os pontos gatilhos miofaciais. Além disso, os critérios de diagnóstico são ainda imprecisos e o impacto total da síndrome na vida do paciente não é totalmente compreendido. Para complicar mais ainda, esses pontos gatilhos miofaciais estão associados clinicamente a uma variedade de condições médicas, incluindo as de origem metabólica, visceral, endócrina, infecciosa e psicológica, e prevalecem em uma ampla variedade de distúrbios ossomusculares que nós conhecemos. Então, se pontos gatilhos miofaciais estiver frequentemente associado a outras síndromes de dor musculoesquelética, isso a tornaria inespecífica. Então, se ela não for, torna o ponto gatilho específico para a síndrome dolorosa miofacial. Numerosos profissionais dos últimos séculos, de vários países e especialidades, encontraram e descrevem nódulos dolorosos no músculo. Eles tentam explicar a sua etiologia, propriedades dos tecidos em relação com a síndrome dolorosa miofacial. No entanto, a maioria das investigações sempre muito dificultada pela falta de técnicas objetivas de diagnóstico que pudessem registrar mais do que simplesmente a sua presença ou ausência. Como resultado, teorias de patogênese, fisiopatologia e contribuição desses pontos têm sido totalmente especulativas. Travell e Simmons não foram os primeiros a identificar, como muita gente pensa, a desenvolver um tratamento para pontos gatilhos. No entanto, sem dúvida alguma, eles foram os primeiros a reconhecer a relação desses pontos gatilhos com a síndrome dolorosa miofacial e com as síndromes clínicas de dor nos tecidos moles. Eles propuseram que a desativação do ponto era um componente essencial para o sucesso no tratamento das conhecidas síndrome da dor miofacial. Então, no episódio de hoje, eu quero falar sobre o contexto histórico desses pontos gatilhos e assim introduzir o tema de forma consistente, compreendendo a sua evolução ao longo dos anos até chegar ao ponto da utilização do dry needling como recurso de tratamento. Guilherme de Boulos, em 1538 até 1616, foi um dos primeiros a descrever detalhes sobre o distúrbio da dor muscular. Em 1816, o médico britânico Balfour associou espessamentos e tumores nodulares nos músculos à dor muscular local e regional. Várias outras publicações continham descrições e terminologias diferentes, o que reflete a lenta evolução no entendimento desses pontos gatilhos. Por exemplo, Floriep, em 1843, cunhou o termo calo muscular para descrever o que ele acreditava ser um calo de tecido conjuntivo depositado em pacientes com distúrbios reumáticos. Posteriormente, em 1904, Gower sugeriu que a inflamação de tecido fibroso, ou seja, uma fibrose, criava aqueles nódulos duros. No entanto, o termo fibrosite
tornou-se totalmente desacreditado porque os dados de biópsias não substanciaram uma patologia inflamatória. Chad, em 1919, propôs posteriormente que os nódulos, que ele chamou de miogeloses, eram coloides musculares de alta viscosidade. Em meados da década de 1900, importantes trabalhos conduzidos independentemente por Michael Gusteiner na Alemanha, Michael Kelly na Austrália e Joe Kagrin na Grã-Bretanha, eles começaram a introduzir trabalhos onde utilizavam injeção de solução salina hipertônica em várias estruturas anatômicas, como fáscia, tendão, músculos e involuntários saudáveis. Kilgreen conseguiu mapear zonas de dor referida em tecidos vizinhos e distantes. Entre outros, seu trabalho influenciou a médica Janet Travell, cujo trabalho sobre dor miofascial, disfunção e pontos gatilhos é sem dúvida o mais abrangente até o momento. Travell e Hensley cunharam o termo ponto gatilho miofascial na década de 50, refletindo a descoberta de que os nódulos podem estar presentes e referem dor tanto à face muscular quanto à sua sobreposição. O livro de 2 volumes que eles publicaram, Dor e Disfunção Miofascial, o Manual do Ponto Gatilho, e que teve como coautor David Simmons, representa décadas de intensa observação e estudo da dor miofascial e pontos gatilhos miofasciais. O manual, juntamente com mais de 40 artigos de Travell, publicou sobre o assunto e foi e continua sendo fundamental para definir e popularizar o diagnóstico e o tratamento da síndrome dolorosa miofascial e dos pontos gatilhos na comunidade de saúde, incluindo fisioterapeutas, médicos, osteopatas, quiropraxistas, dentistas, especialistas em dor e terapeutas de uma forma geral. Entre as várias especialidades médicas, o fisioterapeuta atualmente tem um entendimento de trabalho mais abrangente, porque ele entende, porque a síndrome dolorosa miofascial e os pontos gatilhos miofasciais estão relacionados a uma disfunção neuromusculoesquelética. Simmons, reconhecendo a falta de atenção dada ao músculo, declarou há um tempo, dizendo: músculo é um órgão órfão. O uso atual do termo síndrome dolorosa miofascial implica uma condição específica que se distingue de outros distúrbios da dor de tecidos moles como fibromialgia, tendinite ou bursite. Apresenta-se como dor regional ou às vezes como dor referida, e geralmente acompanhada por aumento de tensão e diminuição da flexibilidade. Foi relatado que coincide com outras doenças e síndromes associados à dor, por exemplo, doenças reumáticas e fibromialgia. A síndrome dolorosa miofascial também foi associada a outras condições de dor, como radiculopatias, disfunção articular, crânio-mandibular, enxaqueca, dores de cabeça do tipo tensional e outras síndromes urológicas, nevralgia pós-herpética e síndrome complexa da dor regional. Geralmente, a síndrome tem sido caracterizada, mas não universalmente, por um achado físico. Os pontos gatilhos e um agrupamento de sintomas que carecia de patologia demonstrável atraiu pouca atenção da pesquisa até recentemente. Ao contrário da síndrome, a fibromialgia, por exemplo, é uma condição de dor generalizada e simetricamente e distribuída associada a distúrbios do sono e do humor. Em comparação, a do síndrome é geralmente local ou regional, distribuindo em um número limitado de quadrantes selecionados no corpo, e tradicionalmente acredita-se que ela se apresenta independente de alterações do humor ou no humor. No entanto, as definições e patogênese dessa síndrome ainda não estão totalmente esclarecidas e persistem divergências sobre a síndrome dolorosa miofascial, se é uma doença, um processo e não apenas uma síndrome. Em pesquisa realizada em 2000, a grande maioria dos membros da Associação Americana de Dor acreditavam que a síndrome dolorosa miofascial era uma entidade clínica distinta caracterizada pelo achado de pontos gatilhos. Hoje, um número crescente de clínicas de dor utilizam as técnicas pioneiras da Travell para avaliação e tratamento de distúrbios da dor muscular. E embora as opções de tratamento para a dor nos tecidos moles não tenham mudado drasticamente, os pesquisadores de hoje certamente descobriram maneiras melhores de categorizar e analisar os dados clínicos que coletam e determinar se um tratamento é eficaz. E talvez a principal mudança dos profissionais é ter mudado o foco, não apenas do alívio de dor e do aumento da função, mas também na melhoria da qualidade de vida do seu paciente.
Se você gostou então desse primeiro podcast, deixa aí o seu comentário, dá um joinha, segue aqui o canal no YouTube. Esse podcast só faz sentido se você estiver gostando e estiver sendo útil para você, tá ok? Então, mande sua dúvida, sugestão e compartilhe com as pessoas que podem gostar desse tema também. Um forte abraço e até o próximo capítulo.